Todos nós temos uma história. E a nossa própria história está ligada com a de outras pessoas. Só que, de vez em quando, esbarramos em relatos que não fazem sentido. Casos que são ilógicos. Atribuímos muitos nomes ao que não conseguimos explicar. Fé, maldição, mito ou lenda. E em todo lugar do planeta, as chamadas lendas urbanas representam um detalhe significativo de cada cultura. Eu sou o Bira, e nesta Sexta do Medo, convido você a desbravar os mistérios de lendas passadas de boca em boca, mas que, na verdade, são reais. Desde quando eu era pequeno, ouço histórias que relacionam o banheiro ao sobrenatural. Não havia o Slenderman na época. Loira do Banheiro e o Candyman são algumas que eu me recordo agora. E essas duas que eu mencionei tinham uma forma de invocar a assombração. Falar o nome algumas vezes, abrir a torneira, dar descarga e por aí vai. Só que tem um caso envolvendo o banheiro que talvez tenha sido esquecido por alguns, mas não por mim. O da água preta saindo do chuveiro. Eu estava no primário, que hoje é o ensino fundamental. Pouco tempo antes de completar uns 10 anos, creio, quando escutei a lenda pela primeira vez. Não vá ao banheiro da administração. Ele é amaldiçoado pela loira do banheiro. E a prova, segundo meus colegas, eram as gotas pretas que saíam do chuveiro. Eu nunca me atrevi a tomar banho lá, e muito menos a ficar mais que alguns minutos, mas eu lembro, como eu lembro até hoje, lá estava o chuveiro branco e com umas 4 gotas pretas paradas na parte inferior, sem cair. Durante toda a minha jornada até me tornar um detetive, escutei histórias sobre água preta saindo do chuveiro, mas nunca dei muita atenção. Eu achava que poderia ser coisa da minha cabeça, não é? Até que um dia aconteceu de novo, dessa vez em um antigo apartamento onde morei. Uma água preta, fedida, saindo do chuveiro. E não apenas no meu apartamento, mas em vários do condomínio. Uma investigação rápida na caixa d'água do lugar me revelou uma verdade aterrorizante. Lá estava o corpo de um homem em decomposição. Ao que parece, ele foi assassinado. E o autor do crime desovou o corpo dele lá. Uma brutalidade tremenda. E se a água preta da minha antiga escola também tivesse um motivo sombrio como esse? Será? Tempos depois, em 2013, fiquei sabendo que hóspedes do Hotel Cecil, em Los Angeles, passaram por uma situação parecida. Água preta e gosto estranho saindo do chuveiro e das torneiras. O local possui 4 caixas d'água, cada uma com mais de 2 metros de altura. E em uma delas estava o corpo em decomposição de Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos. Ela havia desaparecido 2 semanas antes de seu corpo ser encontrado. E uma das pistas, que na minha visão mais confunde o caso do que ajuda a solucioná-lo, é o vídeo das câmeras de segurança. No registro, ela entra em um elevador do hotel e age de maneira estranha, apertando todos os botões e olhando para fora, meio que
vigiando o corredor ou com medo de alguém ter seguido ela. Ao final, Elisa sai do elevador e aparece gesticulando, como se estivesse conversando com alguém. Só que nenhuma outra pessoa é vista no vídeo. O corpo dela foi encontrado nu, dentro do tanque, até porque as roupas em que ela aparece no vídeo estavam boiando ao lado. Não havia álcool e nem drogas ilícitas no corpo da jovem, apenas medicamentos para tratar de transtorno bipolar. As investigações nunca chegaram a um consenso de como ela morreu. Teria sido morte acidental ou um assassinato? Existe um padrão para a água preta da lenda? Outro caso, esse não aconteceu comigo, mas sim com um colega de longa data, lá do Peru. A história em si existe há aproximadamente 400 anos, mas só foi solucionada mesmo no século XXI. Supostamente, vampiros sequestram tantos turistas quanto peruanos para remover uma coisa específica dos corpos. Você deve achar que eu estou falando de sangue, não é? Mas, na verdade, eles roubam a gordura. Conhecidos como Los Pistacos del Huallaga, a lenda conta que os vampiros extraem a gordura para vendê-la a outros vampiros, que usariam como fonte de juventude. E também há o mercado ilegal europeu, onde seriam feitos cosméticos, vendidos por mais de $10.000 o litro. Eu não sei dizer sobre a veracidade dessa história de séculos atrás, mas hoje em dia existe uma explicação. Um delegado peruano chegou a prender, em 2009, 4 indivíduos que supostamente confessaram serem responsáveis pela morte de 60 pessoas. A gordura dos mortos seria retirada e vendida, assim como diz a lenda. Quando o caso veio à tona, o delegado responsável chegou a apresentar garrafas com a gordura humana e até uma cabeça decapitada como prova. Só que a história não passava de uma mentira. A região onde as pessoas teriam sido mortas é famosa pela violência e tráfico de drogas, mas não havia nenhum sinal do grupo criminoso atuando por lá. Inclusive, não foi encontrada nenhuma evidência de venda para o mercado exterior. Acredita-se que o delegado em questão tenha inventado a história para crimes que ele não teria conseguido solucionar e que as pessoas presas eram traficantes de droga, que teriam colocado gordura em garrafas como forma de assustar concorrentes. O delegado foi afastado da polícia, inclusive. Seja como for, como explicar o início dessa lenda? As gorduras roubadas séculos atrás também eram invenção? Eu lembrei de outra lenda urbana. A sua casa faz barulhos? Não, eu não estou falando de um ranger de portas ou uma madeira estalando, nada disso. Barulhos humanos, digamos assim. Existem muitas histórias por aí de moradores que foram surpreendidos com um intruso morando dentro da casa deles, roubando a comida e até mesmo as roupas. E olha, quase todas são verdadeiras, ou ao menos baseadas em casos reais. Em Washington, nos Estados Unidos, fiquei sabendo do caso de Michelle Fredenburg Onion, uma diretora de fisioterapia que tinha um admirador assustador. O nome dele é Carlo Castellanos Feria. E ele ficou tão obcecado por Michelle que roubou as chaves da casa dela durante uma sessão de fisioterapia. Fez cópias e começou a visitar a residência sem que a mulher soubesse. Ele conseguiu se esconder embaixo da cama de Michelle.
Meninas, tomem cuidado, olhem debaixo da cama. Sabe o que ele fez? Ele ficou lá por 2 dias, até que o namorado da diretora ouvisse barulhos estranhos e o descobrisse. Carlo foi levado pela polícia e na casa dele foram encontradas fotos de Michele, algumas emolduradas que ele havia roubado. Aproveitando que ainda temos tempo, eu vou contar uma outra história que serve como base para essa lenda. Lá no Japão, um amigo meu que tinha 57 anos na época começou a perceber que a comida da casa dele estava desaparecendo constantemente. E não fazia sentido, visto que ele sempre trancava as portas e janelas antes de sair para trabalhar. Para onde essa comida estaria indo? Meu amigo instalou uma câmera dentro da casa que encaminha imagens em tempo real para o celular dele. Dito e feito, ele percebeu uma movimentação estranha no interior da residência e logo chamou a polícia, que se deparou com a casa trancada do jeito que o dono tinha deixado. Só que lá dentro, enquanto examinavam os cômodos, eles encontraram Tatsuko Horikawa, uma mulher de 58 anos, escondida na despensa. Ela alegou que não tinha outro lugar para ir e estaria na casa do meu amigo por aproximadamente 1 ano. Eu suspeito que ela tenha entrado quando ele deixou alguma janela destrancada. Já a polícia afirma que ela pode ter morado em outras casas da vizinhança, antes de se acomodar na despensa em questão. E como ela não era vista? Você me pergunta, não é? Aparentemente, ela se mantinha limpa, sempre tomando banho quando estava só. Seja como for, tranque bem as portas da sua casa antes de dormir. E fique atento se o seu cachorro ou gato dorme perto de você e te lambe à noite, para mostrar que está tudo bem. Humanos também sabem lamber.